Meu nome é Stephanie, eu tenho 21 anos, eu sou daqui de Contagem mesmo, nasci aqui, moro aqui a minha vida toda. Eu tenho 4 irmãos comigo. Eu atualmente não trabalho e eu era estudante de Direito, fui para o RH, formei no RH e desisti de tudo e vim para auxiliar veterinário. Há um ano, vai fazer 2 anos, eu descobri que eu tenho esclerose múltipla, que é uma doença desmielinizante, autoimune. Eu acordei num dia e estava sem a visão. E aí eu trabalhava numa clínica médica, então eu já tinha contato com alguns médicos. E foi aí que eu falei, caramba, eu tô sem a visão. Perdi a visão esquerda primeiro. E aí eu corri pro médico no mesmo dia. E aí a gente começou aquela bateria de exames. Aí, de imediato, eu já pensei que fosse algo por causa dos bichinhos, né? Que falam que animal dá muita doença, que gato dá muita doença. E a gente já pensou que fosse por causa disso. E logo eu já fiz os exames e eu falei... Aí todo mundo da minha família ficou, mas se for por causa dos bichos, você vai ter que desfazer. Eu falei, eu morro, mas eu fico com eles. Fico cega, mas não desfaço deles, não. E aí começou a bateria de exames, até que chegou no diagnóstico de esclerose múltipla, que verificou que era uma doença no cérebro, que não era da visão em si, era problema no cérebro que estava afetando. E foi um período muito difícil, foi porque eu tive que parar de fazer tudo, parei de trabalhar, parei de estudar. Na época eu fazia RH, estava no último período e por causa da doença me debilitou. Tinha dia que eu não conseguia levantar da cama, tinha dia que para eu pegar o celular, pegar a escova de dente, era um cansaço muito grande, era uma fadiga muito grande. E com isso foi me dando um quadro de depressão, porque primeiro que as pessoas, quem está de fora não entende o que é a doença, é só quem vive ela que sabe. E ela te derruba definitivamente, não é um cansaço comum que as pessoas sentem. E foi uma fase muito difícil. E ano passado a minha irmã já tinha casado, os meus outros 2 irmãos não moram comigo, então só era eu e minha mãe. E minha mãe tinha que trabalhar e eu ficava sozinha em casa. E aí o motivo de eu levantar da cama, de eu conseguir levantar, de eu olhar pra mim e falava assim, eu preciso levantar, de eu lutar contra, foi porque eu sabia que os bichinhos precisavam de mim. Da mesma forma que eu precisava deles, eles também precisavam, que eu me levantasse para poder dar água, dar comida. Então foram eles que me levantaram, sabe? Então foi um período muito difícil, foi um ano que, nossa, foi muito difícil, não tem nem o que falar. E era incrível porque quando eu não conseguia falar nada, explicar para as pessoas o que estava acontecendo, não conseguia me abrir porque eu ficava forte o tempo inteiro. Então você olhava pra mim, você não falava que eu tinha algum problema de saúde, nem nada. Tanto que minha família toda ficou tranquila em relação a isso. Mas na verdade não, por dentro aquilo estava me consumindo. Porque eu me sentia uma bomba relógio, a qualquer momento eu podia perder a visão de novo, podia perder os movimentos, podia perder a fala, parar de ouvir, enfim. Porque a esclerose atingiu o cérebro inteiro. Então ela para qualquer parte do corpo. E eu ficava muito com isso na cabeça. Eles ficavam perto de mim e me olhavam, tipo assim, levanta, vamos brincar, vamos passear, vamos viver como se fosse o último dia, já que você está se sentindo assim. E foi isso que fez com que eu levantasse. Ele parecia assim, que eles sentiam mesmo o que eu estava precisando naquele momento, sabe? E foi assim que foi o meu ano. Desde pequenininha, eu tinha 8 anos de idade mais ou menos, eu peguei o primeiro gatinho na rua e eu cuidei dela. Na verdade, na época nós não tínhamos condição de cuidar para levar para o veterinário, e aí ela começou a ter alguns probleminhas de saúde e minha mãe ficou com medo porque a gente não tinha condição e era um animalzinho de rua. E aí a minha mãe pegou e deu ela. Na verdade falaram pra mim que ela tinha morrido, só que na verdade deram ela para uma clínica onde tinha adoção e tudo, onde eles iam poder cuidar dela melhor. E eu descobri que ela não tinha morrido, eu descobri que ela estava nessa clínica. Todos os dias eu ia 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia visitá-la, porque mesmo que eu não podia ficar com ela, eu queria estar perto dela.
E aí, passou um tempo depois, eu voltei na clínica, um belo dia ela já não estava lá mais, ela tinha sido adotada. E eu pedi para os veterinários me falarem para quem que eles doaram ela. E aí eu fui atrás do dono, do proprietário, porque eu queria continuar tendo contato com ela, que foi meu primeiro bichinho de estimação. E quando eu cheguei, ela já não estava lá mais. Ela já tinha saído e o dono falou comigo: olha, Stephanie, ela já foi embora, ela fugiu. E eu fiquei arrasada. Eu falei, caramba, eu era pequenininha. E aí eu tava indo para a escola. Isso passou uns 3 dias, eu tava indo para a escola e eu encontrei com ela no mesmo lugar que eu tinha pegado ela a primeira vez. Então eu prometi para mim mesma que eu iria cuidar dela até o fim, independente se eu não tinha condição, independente se eu ia dar um jeito de cuidar dela até o final. E assim eu fiz. E aí ela faleceu depois, ela morreu, e ela deixou um filhote, que é o que eu tenho até hoje, que está comigo há 12 anos. E ele também foi assim, de tudo que eu passei, ele foi o meu maior companheiro. Eu lembro uma época da minha vida que a gente não tinha o que comer em casa, a gente passou muita dificuldade. E eu lembro que não tinha ninguém, assim, todo mundo foi embora, as pessoas, todo mundo. E ele ficou. Eu lembro que a gente sentava no chão da cozinha, eu, minha mãe e minha irmã, e a gente não tinha nada para comer, não tinha nem como dar a ração para ele. E aí ele sentava do nosso lado no chão e comia junto com a gente. E assim ele ficou e tá comigo até hoje. E depois veio uma cachorrinha também, que ela acompanhou a gente a vida toda. E que depois que eu descobri a doença, que eu saí do quadro de depressão e tudo, ela faleceu também. E só ficou o meu gatinho, o Pingo, que tá comigo há 12 anos. E aí foi por isso que eu resolvi, porque eu precisava ficar perto deles, eu precisava retribuir de alguma forma, eu precisava cuidar deles melhor. E foi por isso que eu resolvi vir para auxiliar. Falam que gato é ingrato, que gato vai embora, mas eu descobri que não é, que é o amor mesmo que faz eles ficarem. E ele ficou comigo durante esse período todo. Eu lembro que a gente comia farinha e ele comia farinha junto. E ele nunca fugiu, nunca saiu de perto de mim. E teve a nossa cachorrinha também, que ela me acompanhou, só que ela era mais grudada com a minha mãe e com a minha irmã. Mas ela acompanhou também todos os problemas que a gente passou, tudo que a gente passou, tudo. Os baixos, as coisas baixas, altas, tudo, todas as fases da nossa vida ela acompanhou, assim, que mais marcaram pra mim, ela tava junto, e o Pingo também, que é o meu gatinho. E foi o que eu falei, ela depois, ela morreu ano passado, logo depois que eu me recuperei do quadro de depressão, um belo dia eu cheguei, ela tinha partido, e ele ficou. E logo depois dele, eu adotei outro gatinho da rua, peguei outro, que também é meu companheiro hoje. E depois que a Julie morreu, que foi a cachorrinha, eu peguei outra cachorrinha, adotei também da rua e adotei outra agora recente. Então hoje, atualmente, eu tô com 4, com os 2 gatinhos e com as 2 cachorras, que eu não consigo ficar sem eles, eu tenho que ficar perto deles o tempo inteiro. Não dá. Logo depois que eu saí da fase mais difícil da doença, eles que vieram adoecer. Tanto que a minha cachorrinha não resistiu e morreu. E todos os meus outros bichinhos começaram a adoecer. Exceto as 2 cachorras que eu adotei, né? Mas o meu Fred, que eu já tinha adotado, que é o outro gatinho, e o Pingo começaram a adoecer. E eu não sabia o que fazer. Então, a partir daí eu comecei a querer procurar um curso que eu conseguisse cuidar deles melhor, até para eu me informar mesmo do que eu tinha que fazer. E aí eu vi o curso de auxiliar pelas redes sociais e resolvi tentar. Nunca tinha pensado em fazer veterinário. Sempre gostei muito de animais, sempre amei demais, sempre tive, assim, desde os meus 8 anos de idade, mas nunca pensei que eu conseguiria trabalhar na área. Porque vai aquela coisa do sentimento, de não aguentar, de ver um cachorrinho na rua, eu já vi o cachorrinho e já ficava louca.
E depois que eu vim para o curso, que eu resolvi que agora eu vou seguir a área de medicina veterinária. Eu aprendi a ficar mais tranquila, a deixar um pouco esse lado emocional de lado, e a agir mais no que tem que fazer mesmo, sabe? Prestar os primeiros socorros. E eu vi que não é esse bicho de 7 cabeças que eu imaginei que fosse. E eu percebi que é uma coisa que eu sempre tive, eu sempre tive jeito para fazer isso, sabe? Eu sempre tinha um jeito para fazer, porque os meus bichos, como eu disse, eles adoeceram, então eu já tinha um pouco de noção e no curso eu aperfeiçoei isso. Agora não tem, passei por 2 cursos já, mas no auxiliar veterinário eu encontrei o que eu quero para minha vida e é isso que eu quero. É medicina veterinária, eu quero estar perto deles o tempo inteiro, eu quero ajudar da mesma forma que eles me ajudaram, não só os meus, mas todos que eu puder ajudar. Eu quero contribuir, eu quero fazer com que eles se sintam melhor, né? Assim, não sei, eu quero contribuir de alguma forma para eles. Da mesma forma que eles me ajudaram, eu quero ajudar. Olha, eu diria para não desistir e que depende muito de você. Assim, independente de qualquer coisa, você tem que querer vencer aquilo, você tem que querer passar por aquilo como eu quis passar, como eu quis me levantar. Mesmo que tenha sido os bichinhos, eu pensava, eu preciso me levantar. E é isso, para as pessoas não desistirem, porque dias difíceis vão vir a todo instante, mas a gente tem que querer se levantar, a gente tem que pensar no melhor. Por mais que esteja difícil, eu sei completamente o que é. Tem dia que a gente olha e fala, meu Deus, não dá, mas dá sim, e é se levantar mesmo e pensar, tentar pensar positivo, sabe? Não desistir, porque eu acho que Deus ele não dá nenhuma cruz que você não consiga carregar. Então mesmo que tá difícil, você aguenta sim, levanta, vai em frente que dá.